Queridos filhos e filhas, sejam bem-vindos ao programa Fé em Debate. Este programa, que é uma verdadeira catequese, traz como tema dons e carismas. Nosso convidado, Antônio Carlos Lugani. Eu quero dizer que o tema de hoje, dons e carismas, é um tema muito recorrente nas dúvidas dos nossos ouvintes. O Fé em Debate começa. Dons e carismas. Muito bem-vindo, Antônio Carlos Lugani. É um prazer tê-lo conosco. Padre Reginaldo, queridos ouvintes, é uma alegria e eu peço a Deus que nos dê a todos sabedoria para compreendermos bem essas maravilhas da Igreja. E eu começo com o clássico texto, não único, mas o clássico. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Anote. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Pela terceira vez, para você anotar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. O apóstolo diz: existem dons diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo seus dons a cada um conforme Ele quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu começo conversando com o nosso irmão Antônio Carlos Lugani. O que é dom? O que é carisma? Querido padre, queridos ouvintes, a palavra dom, ela é belíssima porque ela diz presente. É algo que vem de Deus e Deus concede à igreja, aos cristãos, para o bem comum, como a palavra mesmo que o padre acabou de pronunciar. Os dons é uma ação do Espírito Santo de Deus naqueles que creem, para que eles ajudem, para que eles socorram, para exercer a caridade e a misericórdia. Me parece assim muito claro, padre, ter isto em mente. E o senhor leu ali, é o Espírito Santo que dá. Todos os dons provêm do mesmo Espírito Santo. Isso, muito claro. E o Espírito Santo é dado a todo batizado. Então, o que é isto? É Deus agindo em mim e principalmente através de mim, com dons maravilhosos para socorrer os irmãos, a comunidade, a igreja naquilo que ela mais precisa. Certo. Então, é o Deus vivo agindo e atuando, como sempre fez na igreja. Certo. Agora, mas nos últimos anos, de uma maneira mais visível, digamos. Não que ele tenha deixado de agir ao longo dos séculos, só agora de uma maneira mais visível, socorrendo as necessidades da igreja através das pessoas. Eu gostaria só de chamar a atenção, Antônio Carlos usa uma palavra que é muito pertinente. Vem em encontro, em resposta às necessidades da igreja. Isso é importante. Isso. Portanto, o senhor falou sobre dons e carisma. Os carismas, nós acabamos de proclamar aqui
os principais, os que São Paulo elenca em relação à comunidade de Corinto, onde havia dificuldades na manifestação dos dons, né? E dos carismas. Então, a cada um é dado um dom que ele se manifesta, Padre, de uma maneira, digamos, mais eficaz, mais continuada em uma pessoa. E aí vai se caracterizando que aquela pessoa tem um carisma de, por exemplo, realizar curas e milagres. Certo. Não que não seja dado a todos, porque o Espírito Santo não vem incompleto. Se eu fui batizado e crismado, eu recebi o Espírito Santo, certo, e em plenitude, ele vem pleno. Agora, Deus, como diz ele no versículo 11, mas um e o mesmo Espírito distribui esses dons, repartindo a cada um conforme ele quer, conforme lhe apraz, diz na tradução da minha Bíblia. Então, se aprove a Deus querer que eu exerça, por exemplo, o dom da profecia, certo, aos poucos eu vou me exercitando e a minha comunhão com Deus vai se intensificando e o meu ouvido espiritual, ele vai se acostumando a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, e então eu vou exercendo mais este carisma e vai se tornando mais claro na forma de um ministério. Nós estávamos falando, o texto citado é Coríntios 12, 7 seguintes, 4 seguintes. E a pergunta que eu faço, Antônio Carlos, eu faço o papel do ouvinte, eu peço desculpas, hoje eu não vou abrir as linhas, porque para que a gente possa discorrer, o tema é tão complexo, porque eu posso direcionar, caso contrário a gente vai se perder. Quais são os carismas, Antônio Carlos? Na carta de São Paulo aos Coríntios, ele enumera uma série de carismas, Padre, que eu não creio que sejam todos. Eu também, não são todos, são só os que... alguns que ele citou como exemplo que estava dando problema na comunidade de Corinto. Certo. Mas uma vez um sacerdote do Canadá esteve conosco e falou, não, nós temos que estar abertos, os dons do Espírito são inúmeros e imensos, né? Sim. Mas vamos nos ater àquilo que fala a carta. Tá bom. Ele fala, primeiro, a palavra de sabedoria, palavra de ciência, sim, né? E eu juntaria palavra de sabedoria, palavra de ciência e profecia, que formam um grupo de conhecimento, de manifestação de Deus através da palavra, do ensinamento. Como seria... Vamos citar primeiro. Depois, nós trabalharemos com outro grupo que inclui a fé. Começa com a fé, a cura e os milagres. Eles estão atrelados uns aos outros. Certo. A fé, digamos, é o caminho inicial para acontecer as curas e os milagres. Certo. Seria um outro grupo. Um outro grupo. Eu colocaria num outro grupo, daí aqueles que vêm da palavra, que é o dom de orar em línguas, o dom da interpretação das línguas, e colocaria num grupo um pouco à parte o discernimento dos espíritos. Certo. Todos esses de grande utilidade na comunidade, Padre. Certo. De grande importância. Eu tenho uma experiência, só para que os ouvintes saibam que a gente também não está falando assim, não é uma coisa inicial. Eu participo da Renovação Carismática Católica. Certo. Então, sempre com a missão de ajudar os grupos, ajudar as pessoas, ininterruptamente. Perfeito. Então, a gente tem trabalhado e tem visto como familiaridade com esse tema, né? E como é importante, como ajuda e que bem faz as famílias, as comunidades e a igreja, Padre. Eu só me permita fazer, depois nós vamos nos debruçar sobre cada dom. Sim. Lendo recentemente muito sobre esse tema, que meu coração suscitou a partir de Pentecostes, que eu passei em Jerusalém, que bênção. a obra de Maria. Veja, o Concílio Vaticano II está em profunda sintonia. A renovação carismática, esses dons e carismas é da Igreja, é da Palavra de Deus, e está em profunda sintonia com o Concílio Vaticano II, vários papas recentemente se pronunciando, inclusive no encontro que aconteceu com a RCC, se pronunciando sobre o bem que faz para a Igreja. Eu só quero fazer isto, porque existe certo pré-conceito.
Então, por isso que eu comecei com a palavra, estou falando do Concílio Vaticano II, estou falando de papas que se pronunciam. Vamos falar sobre os carismas. O que o senhor fala sobre a sua experiência de 35 anos da sabedoria, ciência e profecia? Eu acho as três extraordinárias. Primeiro, sobre a profecia. São Paulo fala no capítulo 14, ele diz assim: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, sim, mas sobretudo ao da profecia. Então, padre, permita-me um pequeno... Por favor. Em São Paulo fala assim: busquem a caridade. Claro, o capítulo 13 é aquele hino maravilhoso à caridade. Certo. E depois São Paulo fala: busquem a caridade, mas busquem igualmente os dons espirituais. Então, às vezes a pessoa, mas como assim? Os dons espirituais estão no mesmo nível da caridade? Não é que está no mesmo nível, é a mesma coisa. Exercer os dons espirituais é exatamente exercer a caridade, porque os dons espirituais, ele é para ser exercido em favor do outro. Certo. E a palavra de profecia é você ter um coração humilde, abandonado diante de Deus, que ouve aquilo que Deus quer falar à comunidade. Melhor do que eu falar, do que outro falar, é o que o próprio Deus possa falar. E ele usa, o padre sabe bem disso, de vasos de barro, como diz São Paulo, que somos nós, impuros, imperfeitos, mas podemos transmitir as palavras de Deus, palavras que edificam, que exortam, que corrigem, que animam. Às vezes a comunidade está desanimada, enfraquecida, e nós nos colocamos em oração e Deus manifesta-se através desse dom, edificando, às vezes levantando. Às vezes as palavras humanas, padre, são tão pobres e tão imperfeitas, e Deus vem em socorro da nossa fraqueza e manifesta uma palavra de profecia, e com a vantagem de que quando a palavra vem diretamente do coração de Deus ao coração dos homens, ela é eficaz. Ela provoca um efeito imediato. O senhor disse, e eu faço o papel do ouvinte, eu também lido muito com isso, por isso eu acabo trazendo aqui problemas que no exercício dos dons. Nós aqui em off, estabelecemos que vamos usar a palavra dons. Certo. Exatamente, por que não carisma? Porque carisma dá a impressão de que é fruto de um mérito pessoal. A palavra dom, ela coloca sempre essa dimensão, é do Espírito em nós, e o Senhor usou a palavra muito bem, para o outro. Exatamente. O dom nunca é para si mesmo. Perfeito. Ele não é egoísta, ele não é para vanglória. Exatamente, pai. Bom, mas o exercício da profecia, o senhor falou sobre humildade. Eu só queria dizer, São Paulo diz duas palavras, aspirai e buscai. Então uma pessoa que não tem, Antônio Carlos, deve pedir os dons? Com toda certeza. Primeiro, padre, esclarecer bem. Essas manifestações têm acontecido no seio da renovação carismática católica, mas não é propriedade exclusiva da renovação carismática católica. Muito bem lembrado. Isso. É ação do Espírito Santo de Deus, é da igreja. Um sacerdote, por exemplo, usando esse ministério, por exemplo, da profecia, no meio de numa homilia, por que Deus não pode usar um sacerdote para uma profecia que fale diretamente ao coração das pessoas? Seria extremamente edificante. Um pai de família, por exemplo, cheio do Espírito Santo, consciente disto, ele pode ser um instrumento de Deus para a edificação da sua família, exortando às vezes a família, não com palavras humanas, mas com a ação divina. Então isto é importante, Padre, que nós devemos ansiar. Também nesse mesmo critério eu coloco a palavra de sabedoria. Certo. Pai e mãe, como é necessária uma palavra de sabedoria. Posso dar um exemplo? Por favor. Esses dias eu estava rezando por uma pessoa, um menino de um grande conhecimento. Como chama? Cubo. Esses cubos, esses brinquedos. Certo. E o Senhor me mostrava, me dava uma imagem desse cubo. Era uma pessoa cheia de informações. E o cubo, ele tem nele todas as informações. Mas enquanto você não encaixa tudo
Ele não se torna inteligente. Certo. Todas as peças estão ali, mas quando você consegue, aí então dá inteligência, você consegue ler todas as coisas. E eu rezava e falava: Senhor, dá sabedoria a este jovem, para que tudo que está nele já em potencial se torne lúcido, claro, certo, inteligível. Quer dizer, essa foi uma palavra de sabedoria que Deus me deu quando rezava por este menino. Antônio Carlos, por exemplo, a prática desse dom da profecia, da sabedoria e da ciência, que tem a ver com a palavra. Uma pessoa que começa a fazer, reza, pega um versículo e manda para o outro: olha, esse versículo é para você. É dom da profecia, da sabedoria? Não, esse caso não, padre. A utilização de textos bíblicos, de citações da Bíblia, é uma atitude natural e pode haver, eu faria uma diferença entre moção do Espírito, que aqui a Bíblia não faz. Certo, essa distinção. Não faz. Mas a teologia faz. Faz, isso. Aquela moção do Espírito. Eu rezo e sinto no meu coração que uma palavra da Bíblia que eu conheço, ou às vezes Deus dá até a citação bíblica para eu manifestar para uma pessoa. Isto é uma moção do Espírito, é uma ação do Espírito, ou talvez um operar do Espírito, como está dito ali, né? Então, isto é uma moção do Espírito. Certo. Às vezes, a pessoa tem a moção do Espírito de, na comunidade, numa reunião de oração, ele sente que ele deve proclamar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo. Quer dizer, isso não é um dom de profecia. Isso é uma moção do Espírito e é edificante. A palavra de Deus sempre é edificante. Segundo, uma pessoa que diz que rezou, chega para outro e diz: olha, o Espírito Santo me falou e eu estou dizendo, sua filha vai morrer. Um caso que aconteceu recentemente e foi partilhado aqui no rádio. Eu acho essas manifestações extremamente complicadas, sabe, padre? Extremamente complicadas. Eu tive na minha vida uma experiência pessoal, já há bastante tempo, que nós rezávamos muito pelos doentes nos hospitais, e eu tive aquela moção interior de que dentro de 3 dias aquele paciente iria falecer. E eu fiquei muito, quer dizer, é uma informação que eu guardei para mim. Quer dizer, não vou proclamar isto e não se deve proclamar, mesmo que seja uma moção verdadeira. Aí entra a sabedoria. E o discernimento. Exatamente. Não, o discernimento vem depois, agora é sabedoria. Sabedoria. Então, se Deus suscita e me dá esta moção, eu ajo primeiro com toda a cautela, com toda a prudência, e no que eu posso usar isto para o bem. Então, se o Senhor me dá, nesse caso meu, então, vamos procurar um sacerdote, vamos fazer a reconciliação. E, sabe, Entendi. faz todo esse trabalho pastoral que edifica. Quer dizer, sem se eu estiver enganado, a misericórdia de Deus virá em meu socorro. Mas eu não fiz nada errado. Eu procurei um sacerdote, Exato. A pessoa se confessou. Quer dizer, toda a ação pastoral foi boa. Muito pouco adiantaria chegar para a pessoa, causaria pânico e desespero. Estragaria enormemente. Por favor, Antônio Carlos, como ter esse discernimento quando é algo da carne ou realmente é do espírito? Às vezes o desequilíbrio psíquico. Padre. Olha, gente, nesse aspecto eu peço bastante a atenção de vocês todos que nos ouvem. Nessa manifestação espiritual, primeiro, a nossa carne, o ser humano, ele tem anseios pessoais, ele gostaria de profetizar, ele gostaria de pregar. Às vezes, este anseio pessoal pode nos induzir, sabe, não por maldade, sabe, padre? Não, a pessoa querendo construir, mas então esta questão, aí entra o discernimento dos espíritos, ou do espírito. Saber exatamente quando é o Espírito de Deus que está agindo. Isto realmente demanda uma vida de oração, de comunhão com Deus. Eu preciso entender como Deus se comunica comigo, porque Deus se comunica com todo o ser humano. Deus é Pai e quer falar, quer construir, quer edificar. Então eu preciso exercitar e ter certeza de que é Deus. Nesse aspecto, eu me submeto à comunidade. O grupo de oração, por exemplo... Isso eu queria... esses dons particulares vividos isolados, sem comunhão, sem Eucaristia, sem confissão,
sem reta intenção não existe. Não creio nisto, padre. Não creio. Então, o profeta, o que tem a palavra de ciência, que eu ainda não mencionei, ou a palavra de profecia, ele precisa se submeter ao discernimento da comunidade. Certo. É bom que a comunidade tenha pessoas que tenham esta capacidade de discernir. Primeiro, é da carne ou é de Deus? E pode ser até uma tentação. Santa Teresa fala muito disso. Existem critérios, primeiro critério de discernimento natural que nós chamamos. Se o que está se falando contesta de alguma forma a palavra de Deus, não vem de Deus. Não vem de Deus. Se contesta, se põe em dúvida a doutrina da igreja, não é de Deus. Então, esse é um critério natural, que já faz, digamos assim, um filtro em quase todas as manifestações. Certo. E depois nós vamos vendo, quer dizer, aquilo que é de Deus produz frutos. Certo. Então a pessoa manifestou uma vez, a comunidade fica atenta, manifestou 2 vezes, nós já tivemos experiência nesse sentido. Teve casos que a gente precisa falar, olha, isso que você está manifestando não é de Deus, então você se cale. E aí entra a humildade da pessoa, puxa, então perdão, certo. É muito difícil isso, sabe? E sabedoria? A ciência. Ciência, perdão. A palavra de ciência é extraordinária, maravilhosa. A palavra de ciência, como diz o termo, é aquilo que é da ciência de Deus. É aquilo que é do conhecimento de Deus e que Deus a quiser revelar. Então, eu vou dar um testemunho pessoal. Por favor. Até doloroso, mas pessoal. Então, uma vez nós estávamos num encontro e um pregador chegou para mim e falou, Antônio Carlos, Correia, diz alguma coisa. Ele estava rezando por mim, esse pregador, né? E eu falei, não. Assim, mas o Senhor me fala que está curando você de alguma coisa relacionada com uma correia. Aí depois, lá mais pela tanto, eu estava na capela, rezando, e aqui um pouco da história, eu sou lá de Paraíso do Norte. Você é da minha cidade, né? Sou da sua cidade. Nós somos conterrâneos? Não sabia, fiquei sabendo agora. E nós tínhamos uma sapataria e selaria. E a gente, selaria, trabalha com correia de couro. Sim. Então, cada vez que a gente fazia uma arte, meu pai não precisava nem procurar a correia, é só levar a mão que tinha uma correia de couro para dar os corretivos na gente. Tá certo. Você percebe? Então, esse pregador não sabia nada disto. Entendi. Mas eu tinha essa dor no meu coração e Deus, que conhecia disto, quis me curar. Então, ele manifestou através dessa palavra de ciência, que aquele menino que era lá de Pindamonhangaba, lá perto de Taubaté, não tinha a menor chance de saber, mas Deus, que conhece tudo, queria curar o meu coração desse trauma de quantos anos atrás. Entendi. Então esta é a palavra de ciência. É alguma coisa que é da ciência de Deus e que Deus manifesta na comunidade, nos grupos de oração. É muito comum acontecer essas palavras de ciência que Deus dá como uma intuição, às vezes como uma imagem. Eu tenho uma pessoa também próxima que Deus dá um sinal para manifestar a cura e ela vê claramente um dedo que passa sobre a parte do corpo e é uma forma de manifestar. Deus usa da nossa pequenez, então ele vem em socorro às nossas fraquezas, como fala lá Romanos, né? Certo. E ele vem socorrendo. Então a palavra de ciência é um instrumento maravilhoso para que aconteça curas, libertações. Sabe? É um grande socorro do Espírito Santo de Deus. Me dê um exemplo positivo sobre a profecia. Padre, por exemplo, quando a profecia seria como se nós pegássemos aqueles profetas do Antigo Testamento. Certo. Nós temos, Deus se manifesta, e eu tenho sido instrumento de Deus para palavras de profecia, e Deus profetiza. Não é profecia prevendo o futuro. É isso que eu queria chegar. Exato. Então, às vezes as pessoas pensam, não, profetizar, não é falar o futuro. É Deus que fala, como falava através do profeta Isaías, como falava de Jeremias, né? E ele fala através dos seus filhos hoje, nos corrigindo, nos orientando, às vezes consolando, palavras de consolo. Quando a gente está extremamente ferido, de repente a comunidade está ferida e Deus vem em socorro. Eu queria que o senhor contasse uma experiência de profecia, o senhor falava em off. Perfeito. Eu acho que isso ajuda bastante aos nossos ouvintes. Quando, bem no comecinho da caminhada, em 1980, nós tivemos um filho e fizemos um seminário de vida, ele fez no ventre da mãe. E assim que ele nasceu, ele tinha um problema cardíaco congênito e nós convidamos o coordenador do nosso grupo na época, ele foi em casa para rezar pedindo a cura.
E ao invés disto, nós tivemos uma palavra de profecia que eu trago na mente, embora seja de 1980, está gravado ainda na minha mente. E o Senhor Deus disse assim: ao que tratais como vosso, não se trata de ser vosso, ele é meu, eu o escolhi, e ele será para vós um sinal, para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe e que têm o vosso sangue. Na verdade, Padre, o Carlos Eduardo, ele esteve em São Paulo, foi operado pela equipe do Dr. Adib Jatene, mas não houve condições, e depois ele veio aqui para Curitiba, esteve internado no Hospital Pequeno Príncipe, onde ele veio a falecer. Mas realmente se cumpriu completamente essa profecia, no sentido de que as pessoas da família se reconciliaram, as pessoas da família se uniram em oração por causa desta enfermidade. A enfermidade nem sempre é um mal, né, Padre? É verdade. Então, nossa família se reconciliou, houve muita conversão, quer dizer, se cumpriu aquilo que Deus previu. Nós fomos pedir a cura e Deus manifestou uma palavra de profecia que nós procuramos trazer para a nossa vida. Antônio Carlos, eu gostaria de abordar agora sobre o dom de falar em línguas, orar e falar em línguas, mas o que é o dom de falar em línguas? Deixa eu falar primeiro do dom, fazer a diferenciação dele de orar e falar em línguas. O orar em línguas, a oração em línguas talvez seja o mais emblemático dos dons, certo. Porque as pessoas falam, isso é besteira, você fala coisas que você não entende. São Paulo mesmo diz que é assim. A gente fala coisas que não entende. Certo. Então, o orar em línguas não é eu que oro, é o Espírito de Deus que ora em mim. Ou seja, é um sinal claro de que o Espírito está vivo, de que ele está atuante e agindo. E o maior desafio é que ele desafia a nossa mente. O que é intelectual, aquele que é estudioso, ele tem grandes dificuldades com orar em línguas, porque implica em você se humilhar, em você se esvaziar e balbuciar palavras que você não entende, mas você faz, você aniquila o seu ser, você esvazia a sua inteligência, o seu orgulho e, como uma criança, você balbucia palavras na certeza de que é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós junto a Deus com gemidos inefáveis, como fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 8. Isso é orar em línguas. Orar em línguas. Então, é quando eu não consigo orar com as minhas palavras, São Paulo fala, orai sem cessar. Mas as minhas palavras se esgotam. Rapidamente eu não sei mais como orar. Então eu... É o Espírito de Deus. Eu não entendo o que estou falando. Mas o que você está falando, Antônio? Eu não sei. Mas eu sei que é o Espírito de Deus que intercede a Deus por nós, segundo as nossas necessidades. E é muito eficaz esta oração, Padre, porque às vezes eu não oro pelas coisas mais importantes da minha vida, eu oro por aquelas necessidades do dia a dia. Eu quero emprego, eu quero um carro, eu quero a saúde, eu quero que o meu filho se liberte. E quando o Espírito ora, ele ora por todas as minhas necessidades. Então, orar em línguas é maravilhoso, só que ele é um dom da humildade. Se não houver a humildade, por isso que as pessoas simples oram em língua com a maior facilidade. As crianças, então, num instante. Agora, aqueles que têm aquela formação mais intelectualizada, para eles é muito difícil. Para mim também. Certo. E a segunda, dons... Ou falar em línguas. Falar em línguas. Aí vem a diferença do falar em línguas. Porque às vezes acontece na comunidade de Deus dar uma manifestação do Espírito Santo na forma de profecia em línguas. Entendi. Aí há a necessidade de quem... Ter um intérprete. Um intérprete. Não é traduzir. Ou seja, eu tenho a noção que o que está sendo me dado não é para mim, não é uma oração. É um falar em línguas. Então, quando eu distingo essa diferença, eu proclamo em voz alta. Tá. Eu proclamo em línguas em voz alta. E o Senhor às vezes dá para a própria pessoa que manifesta ou para uma outra pessoa a interpretação daquilo que faz. Não a tradução, mas a pessoa sente, olha, o que ele diz é isto. Ele transforma isso numa palavra de profecia em língua materna. Entendi. Por exemplo, tem vindo aqui uma pessoa que
como saber, é de Fortaleza, como saber se uma pessoa está orando em línguas ou está forjando? Muito boa pergunta. De Fortaleza, estamos acompanhando. Alô, você de Fortaleza, um abraço carinhoso. Aliás, do Brasil inteiro, né, gente? Eu sei que o programa chega para o Brasil. É muito interessante. Às vezes as pessoas pensam, é da minha cabeça, eu que estou inventando. É uma grande tentação, inclusive. Eu tenho uma resposta simples. Quando você está orando em línguas, se você quer saber se é do Espírito, tente colocar uma palavra sua no meio da oração em línguas. Se você conseguir, é porque é a sua cabeça que está orando. Se você não consegue enfiar uma palavra assim consciente sua no meio, porque não é você que está orando, é o Espírito. Eu estou orando em línguas, ô Jesus, obrigado. Eu parei de orar em línguas, falei, ô Jesus, obrigado, mas aí eu falei conscientemente, e eu retorno a orar em línguas. A oração em línguas não é minha, é do Espírito. Certo. Essa é a distinção assim, didática. A grande argumentação é o seguinte, se é dom do Espírito, você consegue começar e terminar. Se é do Espírito, ele vai fluir quando quer. E eu já escutei várias pessoas dizendo, bom, se alguém chega, posso na tua missa rezar em línguas? Então, peraí, como se é dom, vai se manifestar sem eu permitir ou não? E é uma questão interessantíssima. Primeira coisa, o Espírito Santo é extremamente dócil. É verdade. Na manifestação do Espírito nunca existe bagunça. Fiore diz muito isso. Exatamente. O Espírito, eu oro em línguas quando eu quero. O Espírito, incrível, é uma docilidade, um amor. Ele respeita a natureza. Exatamente. O Espírito Santo, ele pode me dar uma manifestação de profecia, mas eu posso me calar, eu posso não proclamar. Faz parte da minha liberdade, da minha autonomia que Deus me deu e que não tira. Então essas coisas, não, eu não pude segurar, eu tive... Não é verdade. O Espírito se submete a nós. Ele sugere, ele convida, ele apresenta. Então, quando existe confusão, quando gera mal-estar, não é de Deus. É mais provável que seja falta de controle humano da natureza humana. O Espírito de Deus nunca gera confusão, padre. Veja, olha como a confusão. Eu tenho um dom do descanso no Espírito. O repouso no Espírito. É isso que eu queria. Mas isso é dom, isso não é dom, isso é libertação. Será que eu entendi errado? Não, eu esclareço isso. Nós tivemos essas manifestações em casa antes que se tornasse conhecido. Por exemplo, eu vou testemunhar. Nós fomos rezar para uma senhora de idade e ela no hospital, ela teve alta, voltou para casa. E nós estávamos bem no começo da caminhada, padre. Eu impus as mãos e rezei e ela... Não, eu entendi. E eu entendi o que você quer dizer, mas acho que ela não formulou. Nós vamos chegar lá. Não é verdade, doutor? É verdade, sim, padre. Vamos aprofundar então um pouco mais sobre essa pergunta. Eu tenho o dom do descanso. Aí nós conversávamos, só para elucidar, existe, a pessoa ela pode ter o dom do repouso, vamos usar a palavra correta, repouso do Espírito, e também ela pode ter o dom de levar outras pessoas ao repouso no Espírito. Por favor, nos ajude. Primeiro, o repouso pessoal no Espírito é possível acontecer em vários momentos. Eu exemplificava aqui. Você pode estar, por exemplo, orando. O senhor estava essa semana? Isso. Nós estávamos ontem. É dia da nossa adoração, nós passamos a tarde em adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós estamos passando um período de dificuldades pastorais e minha esposa estava, e o Senhor deu a ela o repouso no Espírito. Certo. Quer dizer, no meio da adoração, ela simplesmente deu aquela apagada, como a gente diz. Eu olhei para ela, estava com os olhos fechados. Quando ela despertou e que retomou, quer dizer, a comunhão que estava tão difícil, de repente se tornou maravilhosa, a presença de Deus penetrando. Então o repouso no Espírito ela pode acontecer em meio a um momento de oração pessoal. E também pode levar a pessoa a ter o dom de levar as pessoas ao repouso no Espírito. O repouso no Espírito talvez seja o dom mais espetacular e que chama a atenção e que assusta também muito as pessoas. Então, eu tenho bastante cuidado com relação a essa questão do repouso no Espírito, porque eu posso ser induzido a, como eu estou rezando e a pessoa dá uma impressão de que eu tenho poder. Não é. E não é isso. E eu tenho dito, Antônio Carlos, aconteceu muito nas quintas-feiras, nós temos adoração, quando eu passo como Santíssimo, tem repouso.
Perfeito, padre. Acontece naturalmente, eu nem ponho as mãos. Isso, assim é o melhor jeito. Sabe? Não deixa nenhuma dúvida, porque daí não tem indução psicológica, emocional, nada. É a ação pura de Deus. Então, e qual a eficácia do repouso? Eu tenho falado muito para as pessoas. Me permita falar sobre isso. O que é o repouso no espírito? Não é um desmaio. A pessoa não perde a consciência. Não. É o seu ser, o seu físico, biológico, ele entra num estado de repouso. Mas você fica escutando, você ouve. Verdade. E você tem domínio. A hora que você quiser levantar, você pode levantar. Só, não, meu irmão, minha irmã que me ouve, não tenha pressa. Não, meu Deus, eu preciso levantar, que coisa estranha que está isso aqui. Verdade. Você está entendendo? Ao contrário, você usufrua daquele presente. Porque quando o seu espírito o seu corpo está desarmado, o Espírito de Deus age muito mais livremente. Eu não fico impondo freios, eu não fico, sabe? A graça de Deus. O que importa é a graça. E um dia em off, eu vou te contar um testemunho que eu fui resistente ao repouso do Espírito, e foi quando Deus me falou um dia, mas isso eu vou contar em off, um dia eu conto no rádio. Amém. Eu forcei, resisti, e Deus me derrubou. Foi um negócio impressionante. Aliás, eu conheço um caso de um frei que foi no encontro do padre Rupert de Grandes só para fazer gozação. Ele falou, não, eu vou lá. E quando ele se deu conta, ele já estava, ele falou, mas o que eu estou fazendo deitado se eu vim aqui para não ter o repouso no Espírito? Exato. Antônio Carlos, eu queria, por exemplo, que você ajudasse, como o tempo é tão curto, se alguém quiser aprofundar como fazer isso. Primeiro, ir para o grupo de oração. Eu sempre tenho batido nisso. Perfeito. Primeiro, eu quero dizer, o grupo de oração da Renovação Carismática Católica aqui na Arquidiocese de Curitiba, e já fui coordenador diocesano por várias vezes também lá em Maringá, que é a minha diocese de origem. Meus irmãos, grupo de oração, ele é Igreja Católica Apostólica Romana. Não confundam com aquela Igreja Católica Apostólica Carismática, gente. Aquela não é católica, não é porque existe, que fizeram para enganar o povo. Com certeza, para tirar proveito. Você que nos ouve, o grupo de oração para mim, pelo menos, é um lugar maravilhoso de comunhão com Deus. E catequese. Exatamente, de formação contínua. Exato. Então não tenha medo do grupo de oração. Às vezes, ele é um pouco estranho a maneira de rezar, realmente, para aquele católico mais acostumado com o jeito da igreja. Ele estranha. Mas, meu irmão, não olhe só o exterior. Eu tinha um sacerdote lá em Maringá que ele falava assim, ele queria se aproximar da renovação, mas estranhava o jeito de ser, e ele diz assim, mas nesse toco tem mel. Entendi. Ele era alemão. Certo. E ele foi porque ele queria o mel. Então ele não ficou olhando o jeito do toco, se era estranho, mas ele foi atrás do mel. E no grupo de oração, eu posso garantir a vocês, tem mel. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço a todos vocês. As coisas de Deus são maravilhosas, gente. Falta tempo, porque Deus é infinito. Um grande abraço, filhos e filhas. Eu me despeço de você. Evangelizar é preciso!